O assunto que eu queria falar com você nessa manhã é que a honra, nós temos aprendido sobre honra, e se existe uma coisa que traz a honra, que conduz a honra, é a fé. E por isso nós precisamos que a fé, a honra e a perseverança sejam até o final. O que trouxe honra para a vida de Abraão, que trouxe honra para a vida de Moisés, o que trouxe honra para a vida dos homens de Deus, foi a fé que eles demonstraram. Só que esta fé, esta honra e esta perseverança precisa ser até o final. E eu queria conversar com você sobre isso hoje, sobre este ponto. E eu queria convidar você a ler o texto de 1 Pedro, de 3-9, e o texto diz assim. Esse texto nos dá uma pista de como nós podemos agregar honra, não só para o nome de Jesus, mas para todo aquilo que nós acabamos de orar agora, para que nós possamos ser endereço dessa vida abundante. Pedro está dizendo assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Isso foi mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não murcha, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, seja contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, repita comigo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo por fim a salvação das vossas almas. Pedro, neste momento, ao escrever essa carta, ele está dizendo algo para o nosso coração. Pedro deseja mostrar as incríveis realidades do mundo sobrenatural. Ele acabou de fazer a sua introdução. Eu queria convidar que você lesse novamente isto depois. Nós vamos ler mais uma vez no final. Mas eu queria que você prestasse atenção nos termos que ele usa. Nós vamos repassar algumas coisas aqui. Ele deseja nos mostrar as incríveis realidades do mundo sobrenatural que já estão em vigor nas nossas vidas. Já estão em vigor, não estarão um dia. Já está válido, já está autorizado, já está dado. E Pedro, ele diz-nos o seguinte, olha só que coisa interessante, isso leva-nos a uma pergunta. Muitos de nós não sabem claramente qual é o capital espiritual que você possui. Quando você tem uma empresa, você vai abrir uma empresa, você precisa ter um capital. Lá no contrato social, você coloca capital social. E Pedro está falando aqui nessa carta, qual é o seu capital espiritual. Com o que você tem para começar essa vida cristã. O que é que foi te dado, o que é que foi investido em você. E temos aqui um pequeno vislumbre do nosso patrimônio líquido espiritual. Não é bruto não, é líquido. Olha só. Que interessante, quando a gente abre uma empresa, existem duas declarações interessantes, que toda empresa tem, quem é empresário sabe, todo ano é preciso se fazer o balanço patrimonial e uma DRE, que é uma demonstração de resultado do exercício. Estou me lembrando das minhas aulas de contabilidade, certo, Karina? Tem isso lá na sua empresa? Muito bom, todo ano tem isso. Você precisa apresentar para o governo. Se você precisa de uma declaração de como a sua empresa, se você precisa de crédito, você vai precisar como é que foi o seu balanço e como é que foi as suas demonstrações de resultado.
E o interessante é que no mundo espiritual, existe um patrimônio espiritual, articulado para expressar resultados. E a Bíblia lá em Hebreus, ela diz assim: vocês têm um patrimônio muito superior. Muito superior. Ele diz: não abandonem a sua confiança. É só vocês inventariarem, é só vocês verificarem, olharem o que foi creditado para você viver essa vida cristã. Existe um patrimônio espiritual muito poderoso. Agora, o que é interessante é que, embora uma empresa pode ter um bom patrimônio, mas ela pode ter um péssimo resultado naquele exercício. Ela pode ter um péssimo resultado. E assim acontece com muitas pessoas que andam com Jesus. Eles têm um bom patrimônio espiritual, mas milhares de cristãos, infelizmente, vivem vidas sub-humanas, absolutamente providos em todas as coisas. Se nós pudéssemos olhar para quanto você tem agora mesmo no banco celestial, na sua conta, agora mesmo, você ficaria pasmo. Pode ser que o seu extrato bancário não diga isso, mas o seu extrato espiritual diz exatamente isso. Você é rico em tudo, você foi enriquecido. Mas muita gente vai chegar nos céus sem jamais ter conseguido gastar quase nada da sua herança aqui na terra. E isso nos leva a uma pergunta: por que o mundo está cheio, as igrejas estão cheias de fracassados cultos? Pessoas cultas, mas fracassadas. Talentosos frustrados. Perdedores inteligentes. Ricos com uma mente pobre. Gente com excelente comunicação, mas sem nenhuma expressão. Eu quero dizer uma coisa para você: sucesso é de Deus. Um dia ele chegou para Josué e falou assim: Josué, não temas, te esforças, medita neste livro dia e noite, porque por onde você andar, você vai ser bem sucedido. Deus, como o pastor César acabou de falar aqui, Ele quer que você tenha provisão. Ter sucesso não é pecado. Você pode repetir isso para você mesmo? Meu sucesso não é pecado. O problema do sucesso é quando isso te catapulta para um orgulho, para achar que você é o dono dessa condição, para você se sentir o cara, como o pastor César acabou de falar. Todos nós conhecemos alguém que se enquadra nessa categoria. Gente muito inteligente, mas ela não consegue chegar do outro lado. Por que será? Por que será que isso acontece? Por que será? As igrejas estão cheias. São indivíduos que passam pela vida sem alcançar o mínimo de êxito possível, e mesmo nas atividades mais simples. Existe uma resposta. Diga aí, existe uma resposta. Existe uma resposta para isso. Existe uma resposta. É muito comum a gente imaginar que a posse de tais atributos, talento, educação, força, sabedoria, sejam ingredientes que podem assegurar o sucesso automático, mas não são. Essas coisas são importantes, elas são muito importantes. Eu posso ticar, eu tenho estudo, eu tenho capacidade, eu tenho inteligência, mas isto não garante o sucesso automático das pessoas. E o que acontece? Por que não acontece? Porque não se trata de habilidades apenas, não se trata de habilidades, se trata de algo mais que habilidade. Pode ser que você não tenha o talento necessário que você julga precisar, pode ser que você ache que não tenha a educação, a força necessária ou a sabedoria, mas você é alguém que foi enriquecido em todas as coisas, e o reino de Deus fez provisões poderosas para você ir além, para você continuar. E o que nós precisamos voltar aqui é entender o que Pedro está tentando nos dizer. Pedro, que outrora foi um fracassado, ele nos diz agora: ei, você foi regenerado. Eu queria ouvir um aleluia. Você foi regenerado para uma
para uma viva esperança. Você pode andar por aí dizendo assim: eu sei o que me aguarda, eu sei o que me espera. Possuo uma herança incorruptível, que não dá conta de gastá-la toda nessa vida. Não dá conta de gastá-la toda. Uma herança que está reservada nos céus para mim. Uma herança que está reservada nos céus para mim. Mas alguns quando leem esse destino pensam assim: quando eu chegar lá, eu vou ter acesso a essa herança. Não é verdade. Você sabe quando você precisa comprar um carro e você precisa pagar uma quantia em dinheiro, aí você liga para o gerente do banco e fala assim: olha, eu preciso reservar, porque você não consegue fazer saques vultuosos, ou seja, 10 mil, 30 mil, você precisa que o banco reserve esse dinheiro para você. Você liga para o gerente e você vai lá e saca esse dinheiro. E aí o que acontece? O dinheiro fica reservado, é só você passar lá e tirar. A Bíblia diz que existe uma herança reservada nos céus, que eu preciso e que eu posso acessar a partir desta vida, não é quando eu chegar lá, não, é aqui e agora. E ele diz mais, que eu vivo, que eu estou guardado no poder de Deus. Eu estou guardado no poder de Deus, você está guardada no poder de Deus. Mas o que acontece? Olha que Pedro diz mais. Pedro diz o seguinte: esta herança, esta salvação maravilhosa e poderosa, ela está preparada para se revelar no último tempo. E o texto, ele fala 2 vezes do tempo. Depois a gente vai ver de novo. Essa salvação é para estar preparada para se revelar no último tempo. E qual tempo é esse? No tempo da volta de Jesus que nós cantamos aqui? Não, a palavra para tempo aqui é kairos. Muitos não acreditam numa vida incrível aqui e agora. Eles postergam toda a expectativa de bênção, de vida abundante para a eternidade. Mas a palavra no grego é kairos e não cronos. Quando a Bíblia diz preparada para se revelar no último tempo, ela está falando que está reservada, está preparada para se revelar quando você precisa. Quando você precisa. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus para a salvação, preparada para se revelar no último tempo, para se revelar no último tempo. Eu queria fazer uma pergunta para você: de que vale a salvação? Olha só o próximo texto aqui, ó. Opa, passou aqui. De que vale a salvação assegurada, entesourada nos céus, quando aqui somos lançados num mar turbulento? De que adianta a nossa salvação esteja segura em um porto tranquilo, quando aqui nós somos empurrados por um lado e por outro e sofremos 1000 naufrágios? Não faz muito sentido. Nós precisamos provar que nós estamos guardados no poder de Deus aqui e agora. Nós precisamos provar desta herança aqui e agora. Nós podemos provar de tudo aquilo que Ele nos prometeu. E o interessante é que esta salvação, preparada para se revelar no último tempo, ela foi feita para se manifestar na hora. Que hora que é aí? A hora H. A hora que você mais precisa. É aquela hora quando você pensa que já é hora de desistir, quando você pensa que já é hora de que não dá mais, eu não vou suportar, para a hora que você fala assim: agora eu estou precisando muito. Esta salvação foi feita para o kairos, para esta hora. A hora que você não estiver aguentando mais. O Espírito Santo me fala de pessoas nesta manhã que não estão aguentando mais. Quando você pensar que é o fim, no tempo que se chama hoje, agora mesmo, agora mesmo, agora mesmo. Mas para isso, eu preciso te mostrar uma equação matemática. A gente já falou de dados empresariais, agora vamos falar de fórmulas. Eu quero te mostrar uma equação: VF igual a P1, P2, P elevado a 10 a terceira, mais eu elevado a RC, dividido por P vezes R elevado a P. Que raio é isso? Que raios é isso? Essa é uma equação que você passa todo dia. Você vive essa equação matemática todos os dias. E eu vou mostrar para você.
VF é valor da fé. Diga, valor da fé. Tem um sinal de negativo, que são os problemas. Às vezes eles são muito negativos. Problema 1, problema 2, problema 10 elevado a 3 dá 1000. Problema 1000, problema 1000. Quantas vezes tem problema 1, problema 2, problema 1000? Todos nós, né? Mas eu elevado aos recursos celestiais. Eu estou junto com todos esses problemas, mas está lá. Mas tenho eu na soma. Elevado aos recursos celestiais. Dividido por provações, mais reações de perseverança que eu tenho. Sabe o que acontece? Isso gera um resultado. E qual é o resultado? É uma equivalência que pode agregar valor à minha fé e tornar mais precioso do que o ouro puro. Quando eu passo por isso e o saldo disso agrega valor à minha fé, sabe o que acontece? Gera louvor, glória e honra na revelação de Jesus. As pessoas não conhecem Jesus muitas vezes porque elas não veem manifestação de toda esta herança na nossa vida, de toda esta herança. E a gente precisa entender algo. Eu não tinha passado esse, né? Então vocês já estão sabendo. Eu pensei que tinha passado. Então vocês lembram, né? Então a equação é essa daí, o valor da fé. Problema 1, problema 2, problema 10, mais eu elevado a recursos celestiais, dividido por provações, mais reações de perseverança, gera uma equivalência que se torna algo mais precioso do que o ouro puro, e gera honra, glória e valor para o nome de Jesus. E isso, Pedro diz algo aqui tão poderoso, ele diz o seguinte: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra. Nós estamos falando de honra. A fé traz a honra. A fé traz a honra. Que honra? Ela, além de trazer honra para nós, ela traz honra na revelação de Jesus Cristo. Redunda em louvor. O mundo vai conhecer por conta da maneira como você teve reações de perseverança. Porque você, de posse dos recursos celestiais, não importam os problemas, não importam as provações, mas se tudo isso, você estiver certo dos seus recursos celestiais e agir com perseverança na palavra, Deus vai honrar você e vai dar a você algo mais precioso do que o ouro puro, Para que Jesus seja revelado ao mundo, nós precisamos aprender a agregar valor à nossa fé. Como é que se agrega valor à nossa fé? Para agregar valor à nossa fé, nós precisamos entender como é que o mundo espiritual funciona. Como é que esse mundo funciona? Eu quero te mostrar como é que o reino funciona. O reino de Deus funciona assim. Lá é um lugar que tudo é possível. Diga aí, um lugar que tudo é possível. Lá tudo é possível. Não existem impossíveis. É um lugar onde vigoram-se leis espirituais. Diga, leis espirituais. Isso é muito importante você saber que as leis que vigoram no reino de Deus são leis espirituais. Aqui eu coloquei a foto, não dá para achar a foto do céu, porque o céu não tem sentido nenhum se Jesus não estivesse lá. Então é melhor uma foto de alguém que lembra Jesus, aqui do rapaz do filme. Mas os céus, o reino de Deus, é um lugar de recursos ilimitados. Diga lá, no céu tem recursos ilimitados. Tem recurso. E ele é naturalmente sobrenatural. Os céus é naturalmente sobrenatural. E é um lugar que não está paralisado, não está contido pelo tempo, não está limitado pelo tempo. Agora, o reino dos homens, a terra, aqui, esse lugar onde nós moramos, é um lugar regido por leis físicas, um lugar de racionalização, um lugar que tudo tem que ter uma explicação, um lugar onde 2 mais 2 é 4, não faz sentido se for outro resultado. É um lugar hostil para a fé operar, para a fé trabalhar.
Aqui este mundo é um lugar hostil para a fé trabalhar. Não é o habitat da fé natural. Porque quando a gente olha para uma situação de enfermidade, quando a gente olha para um problema no nosso casamento, quando a gente olha para um problema financeiro, a gente logo pensa naquilo que nós não temos. A gente começa a se preocupar, a se desesperar, a pensar em desistir. Por quê? Porque nós sabemos fazer contas, nós somos racionais, nós estamos sujeitos ao tempo, e o tempo está se apertando, nos pressionando, a fim de que algo nos leve para um lugar de desespero. E a terra é um lugar assim. Este é o reino físico, é o reino dos olhos, dos sentidos. E o reino de Deus é totalmente diferente. E aqui diz o seguinte, em 2 Coríntios diz algo interessantíssimo. Ora, ele está falando do mundo espiritual. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não consegue entender o reino do Espírito, porque eles são loucuras e não pode entendê-las, porque eles se discernem espiritualmente. Esses dois reinos são antagônicos em suas leis, e tudo o que acontece no reino de Jesus é loucura para a mente humana. A pessoa está com câncer, a pessoa está passando um problema sério, a pessoa está com uma baita dificuldade, e Deus fala assim para ela: você está guardado no poder de Deus, você tem uma grande herança, você tem uma esperança viva. Hold on, aguente firme, eu vou segurar você, eu vou te ajudar, você não vai naufragar nisso daí. E muitas vezes isto parece loucura. Por que parece loucura? Porque existe algo me apertando, e é neste momento que eu preciso entender qual reino eu pertenço. Qual reino eu pertenço? Eu queria te falar sobre a física, aula de física agora. Já tivemos. A física do primeiro céu possui uma lei muito conhecida, a lei da gravidade. A lei da gravidade. E quem formulou a lei da gravidade, quem foi mesmo? Quem? Sir Isaac Newton. Estava ele um dia debaixo de uma macieira, e de repente ele criou essa fórmula: F igual a G, dá isso aí. Aí vamos examinar a realidade física do primeiro céu, por exemplo, a lei da gravidade. Se você subir num telhado e se jogar de lá, não vai dar para você negociar com a lei da gravidade. 99% das vezes você pode cair ou não, você vai cair 100% das vezes. Você não vai ficar lá 10% se você se jogar. Não é uma lei que você pode racionalizar, e ela não é pessoal, não é pessoal. Tratar com a lei da gravidade não tem nada pessoal, é a lei da gravidade, é como o mundo físico, é como o primeiro céu funcionam as coisas. Por exemplo, olha que interessante aqui, para um avião poder voar, ele precisa quebrar esta lei da gravidade. Uma vez em 1994, quando eu tive a oportunidade de ir para a Itália, eu andei num avião gigante, num Jumbo 745, e cara, tinha quase 450 pessoas dentro do avião. Como é que aquele Jumbo pode sair do chão? Porque existe uma lei quebrando outra lei. Por exemplo, que lei é essa que quebra a lei da gravidade? Na aeronáutica é chamado de sustentação. É uma força aerodinâmica mecânica produzida pelo movimento da aeronave no ar. Então a sustentação atua através de um centro de pressão do objeto, e é dirigida perpendicularmente pelo seu fruto. Então você só consegue ver um avião voando porque ele está quebrando a lei da gravidade. E aí o que acontece? Não se trata de algo pessoal e negociável. Quando o avião, ele, através do vento, do motor, de todas essas 4 engrenagens, ele está no ar, ele quebrou a lei da gravidade, ele venceu a lei da gravidade. E aí, você jamais poderia embarcar num avião se a sustentação não fosse uma lei, porque você ia morrer. Era igual, tinha um professor, tinha um doutor, e lá da cabine, alguém chegou e falou assim: tem algum médico aqui no avião? Tem algum doutor aqui?
O cara levantou a mão. Mas o piloto está doente. Não, mas eu sou doutor em matemática, o cara falou. Aí ele falou assim, então, se ele está doente é -1. Mas é o piloto do avião, então é menos 635 pessoas. Então assim, se o avião não tivesse a lei da gravidade, a lei da sustentação, perdão, você não podia embarcar num avião. É uma dinâmica arraigada à física. E Deus colocou isso em ação quando criou esse mundo. Agora, eu quero fazer um experimento sobre a lei da gravidade aqui. Eu precisava de um celular de preferência. Eu queria mostrar essa lei como ela vai operar aqui. Nós vamos quebrar a lei da gravidade nesta manhã. Você pode emprestar o seu iPhone? Eu vou precisar de um desse aqui, ó. Para este experimento, eu vou precisar de um iPhone. A Apple depois paga os royalties aqui da propaganda. Não, tira a capinha que é mais legal, por favor. Absoluta. Tá sem a capinha? Veja bem, Newton formulou a lei da gravidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem foi que formulou a lei da gravidade mesmo? Foi Deus que fez a lei da gravidade. O Newton só escreveu uma fórmula. Embora a lei da gravidade seja algo real, se eu pegar esse telefone aqui do Rafael e soltar ele, você acha que ele vai ficar triste comigo ou com a lei da gravidade? Mas não é a gravidade que vai fazer o seu serviço? Não sou eu, é a lei da gravidade. Você sabe muito bem que é a lei da gravidade, não tem nada a ver comigo, certo? Isso significa que não terá problema algum. É a lei da gravidade. Não é pessoal. Só que se acontecer alguma coisa, acho que vai ficar pessoal comigo, né? Mas vamos ver, ó. Eu vou abrir um dedo, eu vou abrir outro, eu vou abrir outro, eu vou abrir outro. Quebrou o celular dele. Jesus. Agora, nós vamos ter que discutir a gravidade do problema. Seu celular está aqui, mano. Eu trouxe outro. Senão nós vamos ter que discutir a gravidade do problema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe jeito. Existe uma lei nesse mundo físico. Eu tentei ensaiar isso na minha casa tantas vezes para não jogar o telefone errado no chão, que até o meu coração está batendo. Só a graça, meus irmãos. Ó, estou até tremendo também. Olha só, existe uma lei. Você vem à noite, tá? Que eu vou precisar disso de novo. Existe uma lei no terceiro céu. Agora eu vou te mostrar a lei do terceiro céu. Em Romanos 8:1 diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, diga, lei do Espírito da vida. Lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei da morte. Para que se quebrasse a lei da morte, precisava de uma lei mais poderosa. E Jesus diz que não existe mais condenação, não existe nada mais que possa me impedir de viver tudo que Ele tem para mim, porque existe uma nova lei operando, uma lei do terceiro céu, uma lei do reino de Deus, onde essa lei, chamada lei do Espírito da vida, me livra da lei do pecado e da morte. Olha que interessante, eu queria te convidar a pensar num milagre. Você lembra, talvez as fotos estejam pequenas, mas você lembra de Pedro, na sua primeira pescaria? Ele está lá, ele está vivendo um momento da lei física. Ele vai pescar, ele não encontra nada, ele volta, ele está triste, ele está se sentindo frustrado, ele está se sentindo fracassado, ele está se sentindo o pior de todas as pessoas, e ele está vivendo agora uma lei física. Ele foi pescar e não voltou com nada. A lei da gravidade diz sempre que a lei da gravidade diz que se soltar cai,
Mas a lei que a gente olha na nossa conta corrente e diz: não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho nada. O que acontece? Nós ficamos muitas vezes tristes e chateados. Agora pense num milagre. O milagre é um sinal, porque uma lei superior foi sobreposta a uma lei inferior da física. Metaforicamente falando, do mesmo modo que a sustentação e a lei da gravidade funciona, é entender como é que o milagre ele é a manifestação de uma lei superior do Espírito, do reino de Deus. Deus estabeleceu leis na natureza, meus amados, em todas as suas dimensões, de modo que Ele merece toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Mas essas leis que operam milagres, elas também são inegociáveis. Assim como eu soltei o telefone, se você se comportar de um jeito, se você se lembrar dos seus recursos espirituais, e se você lançar mão, se você agarrar e for persistente, você vai voltar. Jesus chegou para Pedro e falou assim: volta ao mar. E Jesus, primeiro Pedro colocou a lei física, ele colocou a lei da física, mas eu já pesquei a noite inteira, e eu não peguei nada, não dá mais para voltar. Mas Pedro, volta lá, joga a rede. E Pedro, com muita desconfiança, ele olha, e é muito engraçado ver a cara dele nesse filme The Chosen, a cara que ele faz para Jesus. Joguei a rede, mas quando Jesus mandar, pedir para você fazer algo, nunca desconfie, porque se Ele prometeu, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o interessante, que Jesus também não é bobo. Olha só, olha o óculos dele lá. Deus estabeleceu todas as leis da natureza, em todas as dimensões, de modo que Ele merece toda a glória, em cada dimensão da vida. Mas as leis do Espírito são inegociáveis. O reino de Deus tem suas leis, e quando entendemos isto, nós começamos a agregar valor à nossa fé. E aqui vem a pergunta: por que há tantas pessoas tão inteligentes, tão cheias de talentos, passando perrengues absurdos? Por quê? Por que este mundo está repleto de fracasso? Porque nem todos os que estabeleceram objetivos, fizeram planos e agiram com perseverança para triunfar. Pessoas que mudaram de rumo quando não deviam, e facilmente se dão por vencidas, ou perdem a confiança e o entusiasmo. Quando Deus disse para Josué ser forte e corajoso, Ele estava dizendo: isso é metade do caminho, Josué, isso é o que você traz, e você vai ver o que eu posso entregar. Mas o mundo está repleto de fracasso, e como sempre, porque as pessoas encontram um motivo para não perseverar, simplesmente elas abandonam tudo, elas voltam atrás, e isso, é claro, tem resultados desastrosos, porque sabe, irmãos, perseverar quer dizer manter o curso fixo, não considerando os atrasos, as dúvidas, as dificuldades. Elas sempre vão estar lá. As dúvidas, as dificuldades, os atrasos, os pepinos, os problemas sempre vão estar lá. Não foi diferente com Jesus. Sempre vão estar lá. E a grande verdade é que eu não posso me dar por vencido. Eu tenho uma herança, ela é incorruptível. Eu tenho uma viva esperança, eu tenho uma herança para gastar, e ela é real. E a habilidade que os separa, os ganhadores dos perdedores, é a característica mais típica e comum dos que triunfam, é a perseverança. Nesse momento, com muito temor, eu queria te convidar a fazer um balanço. Eu queria analisar alguns resultados, e queria voltar os últimos 10 anos da sua vida. O que foi que nós abandonamos, que agora nos arrependemos? Será que podia ter terminado o 2º grau, a faculdade? Queria ter continuado aquele curso de música? Gostaria de não ter jogado o meu casamento no lixo? Gostaria
Gostaria de ter perdoado aquela pessoa. Gostaria de ter sido menos rude com os meus filhos. Gostaria de não ter abandonado meus irmãos da fé e ido embora. As pessoas mudam, vai, sai. Irmãos, é a perseverança que vai te levar ao lugar que Deus tem para você. Gostaria de ter sido mais econômico. Poderia ter me preparado melhor para hoje. Sabe, irmãos, alguns resultados, eles não foram fatalidades. Não foram. Alguns resultados que nós estamos vivendo hoje são fruto da nossa ausência de perseverança. Da nossa ausência de perseverança. Da nossa ausência. E se existe um dia para nós não desistirmos, é o dia que se chama hoje. Muitos carregam cicatrizes, feridas profundas, por terem desistido de algo ou de alguém. Muitos são os que olham para o seu passado, meneiam a cabeça e se perguntam: por que eu desisti com tanta facilidade? A resposta é simples: é infinitamente mais fácil desistir do que perseverar. E nesta manhã Deus tem uma palavra para o seu coração e para o meu. A palavra de Deus diz, olha só que interessante esse texto. Hebreus capítulo 10 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, diga pouco tempo. Pouco tempo, e aqui a palavra tempo não é nem kairos, nem cronos, ela é micron, que é bem rápido, bem rápido. Olha só que interessante, dentro de pouco tempo, aquele que vem, aquilo que precisa acontecer na minha vida, aquilo que eu estou esperando, aquilo que eu passei a minha vida inteira orando, virá. E não, todavia o meu justo, a minha justa, vai viver pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Muitos dos que desistem, nunca desistem para o melhor. A maioria desiste sempre para o pior. Cuidado que você está prestes a abrir a mão nesta manhã. Cuidado. Eu quero te mostrar uma lei espiritual. A lei da fé. Mateus 17 é aquele momento em que Jesus manda os seus discípulos, eles despedem os discípulos, e os discípulos entram no barco, e eles vão embora para uma terra. Jesus fala que vai encontrar eles mais tarde. Eles pegam o barco, montam no barco, sobem no barco, e sabe o que acontece? Eles vão, e Jesus se demora. E a Bíblia diz que quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem. Eu confundi o texto, irmãos, mas vamos lá, esse é o texto seguinte. Nós estamos aqui no outro momento, perdão. Corta essa parte aí depois, estou brincando. Nós estamos no momento aqui que o pastor César inclusive ministrou. Eu estava com outro na cabeça, nós vamos citar os dois. Tem duas leis da fé nesses dois textos. Nós temos no texto de Mateus 17, 24. É aquele texto que Jesus está no Monte da Transfiguração, e só está ele, Pedro, Tiago e João, e de repente ele se desce, encontra os outros discípulos, e aqueles discípulos, o pastor César até citou esse texto uns tempos atrás aqui, e eles estavam orando por o filho de um homem endemoniado, que caía no fogo e na água, ele não conseguia curar. E Jesus se depara com aquela situação, e eu vou ler o contexto aqui para você. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e na água, e muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, depois, mais tarde, aproximando-se de Jesus, perguntou em particular: por que motivo não pudemos nos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Por causa... Essa tradução no original não é fé pequena.
E aí diz assim: porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como de um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de jejum e de oração. Olha que interessante aqui, irmãos. Jesus está dizendo: sabe por que vocês não conseguiram curar o menino? Foi a palavra pequenez, no original ela é oligos. A resposta de Jesus tem tudo a ver com a perseverança e a fé. A palavra grega significa desbreve fé. A fé de vocês durou só um pouco. Vocês oraram uma vez, vocês viram que não saía, vocês desistiram, vocês não perseveraram, vocês não foram lá e falaram: eu vou ver este menino curado, eu vou orar até que, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou clamar, batei, 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 e abrir-se-vos-á. Ela não se refere à quantidade de fé que eles tinham, ou que nós temos. Em vez disso, denota que eles manteriam em fé em meio à luta. Tudo na dimensão do reino do Espírito opera através da fé. A fé é o elemento fundamental de tudo no mundo espiritual. O que é a gravidade para o mundo natural é a fé para a dimensão espiritual. O invisível naquela ocasião só se tornou visível por força, por meio da fé. Significa que a maneira como nós vamos transferir a nossa herança, as coisas que Deus nos deu, do reino de Deus para cá, será através da fé que nós expressarmos. Amém, irmãos? E você precisa se comprometer comigo. O que faltou? Faltou perseverança. Faltou, a fé deles era de breve duração, durou pouco. Eu vou crer só uma vez, eu vou, tá bom, beleza. Eu preciso perseverar. Lembra do início? Fé, honra, perseverança tem que ser até o final. E no outro texto é a mesma coisa. E aqui, para ganhar tempo, eu já contei a história, então vou contar o fim. Jesus está lá no barco, os discípulos estão lá no barco, vendo um baita de uma tempestade, e para piorar a circunstância, sabe o que acontece? Aparece um fantasma, e aí, Jesus aparece e diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, olha como Pedro fala: se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Eu tenho certeza que muita gente condena Pedro, mas Pedro tem uma coragem diferente. Se és tu, manda eu ir ter. E aí ele disse: então vem, Pedro. E descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir, e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-o e lhe disse: homem de fé rápida, fé que termina rápido, fé que não persevera, homem que desiste rápido, homem que perde a visão, homem que desvia o foco, homem que começa a olhar para outro lado quando as pressões chegam, homem que começa a pensar em outras coisas a não ser a minha palavra quando os problemas chegam. Jesus chega para Pedro e fala: homem de pequena fé, a sua fé durou até alguns poucos passos. Irmãos, nós somos chamados a continuar, homem de pequena fé. Talvez nós tenhamos sido homens de pequena fé porque não damos um split mais. Qual era o problema de Pedro? É que a fé dele não durou muito, ela foi breve, ela foi passageira, foi de pouca duração, não foi uma fé persistente. Se Pedro tinha uma fé pequena, imagine os outros que estavam lá no barco, irmãos. O negócio estava pegando para ele. Nunca mais condene Pedro, sabe? Porque o que acontece é o seguinte: imagine 11 caras ficaram lá, Pedro foi. Às vezes você está indo, os seus vizinhos estão indo, os seus vizinhos estão vendo você ir, o seu colega de trabalho está vendo você ir, mas de repente você paralisa, você para. Sabe por quê? Porque falta perseverança. Continue até o final. Continue até o final. É muito importante não deixarmos passar a principal mensagem dessa história. A fé de Pedro fez ele acessar uma lei superior do Espírito, uma lei do terceiro céu, uma lei do reino de Deus. Por mais breve que tenha sido esse momento, o sujeito realizou um feito fisicamente impossível por meio da fé em Deus, que lhe permitiu ter uma experiência do reino. Pedro realmente andou sobre as águas, demonstrando que a fé é o acesso
para experimentar um ecossistema superior se manifestando sobre um ecossistema inferior. Irmãos, nós podemos chegar lá, só precisamos de perseverança. Perseverança. Eu queria que você ficasse em pé comigo. Uma breve fé, ela não redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ela não redunda. Uma breve fé não redundará, não garantirá louvor, nem honra e nem glória na revelação de Jesus Cristo. Eu quero te dizer uma coisa: perseverança é completar a carreira. Perseverança é completar a carreira, é guardar a fé e não desistir quando as coisas ficarem difíceis. Quando Paulo chega no final da sua vida, ele diz assim: completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo tem um lugar de honra. Olha o início da vida de Paulo. Ele era um assassino de cristãos. Não importa como ele começou, importa como ele vai andar daqui para frente. Deixa eu dizer uma coisa para você: não se esqueça, a equação que você pode estar vivendo nesse momento pode ser desafiadora. Você pode estar experimentando uma das horas mais difíceis, uma hora que você não está aguentando mais. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se esqueça dos recursos que você tem. Não se esqueça de que a salvação preparada para você, ela pode se revelar aqui e agora. Não se esqueça do que 1 Pedro diz. E eu quero ler de novo esse texto, para você entender bem o que é que você tem. E agora você pode falar assim: Pai, Tu és bendito. Tu és bendito, Senhor, porque Tu és bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisso você se alegre, mesmo que agora o couro está comendo, mesmo que agora as circunstâncias estão difíceis, porque por breve tempo, se necessário que sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado, diga o valor da vossa fé. O valor da vossa fé, o valor da vossa fé, o valor da vossa fé só vai ser confirmado se você prestar atenção que o mundo espiritual é feito de alguém que decidiu ter uma fé que segue adiante, que não desiste. E quando isso acontece, será mesmo que o fogo esteja pegando, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, porque por mais que as pessoas não estejam vendo Ele, elas vão amá-lo. Por mais que as pessoas não estejam ouvindo a voz dEle, elas vão exultar com alegria, porque elas vão ver que o que está acontecendo na sua vida é Ele que fez, porque você deu um passo de fé, de perseverança, de alegria, de exultação, e Ele está com você. Aleluia, aleluia. Esses são os seus recursos. Você não pode sair daqui mais e esperar 10 anos para fazer o novo balanço. Você comece a não desistir a partir de hoje, porque Ele é fiel. Mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. O meu justo vai viver pela fé.